Bom dia! Que maravilha! Começando mais uma das nossas manhãs sem limites. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, colunista da revista Crescer, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites e estamos aqui todo dia nas nossas manhãs sem limites, de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, para falar um algo a mais sobre educação infantil, sobre a gente mesmo, sobre essa missão tão linda que é ser mãe, que é ser pai, que é se relacionar com uma criança e contribuir para o melhor crescimento, para o melhor desenvolvimento dela, né? Hoje eu queria compartilhar com você um pouco da semana que eu tive, que foi muito especial, e dos encontros com pessoas famosas, né? Essa semana nós tivemos 2 encontros com pessoas famosas e é um pouco disso que eu quero trazer para vocês, de como é maravilhoso saber que pessoas famosas, pessoas com algum destaque, com algum prestígio aí no meio artístico, né, também têm tomado consciência da importância de estudar para ser pai e mãe. E já que essas pessoas têm essa moral, têm esse poder de influenciar, né, eu queria dar um destaque para isso. Estou falando do encontro que eu tive com a Pri Brenner, cantora linda do The Voice, e também então, assim, a gente tem cada uma com a sua fase, né? A Pri já tá com o filhote com 1 ano e pouco, né? E a Sabrina com o bebê de 2 mesinhos, né? Que acabou de nascer, coisa mais gostosa do mundo. Então, assim, mostrar como isso é interessante. Então, eu queria trazer um pouco do que foi a nossa conversa, né? Tanto com uma quanto com outra. Então, coisas muito legais. A conversa com a Pri Brenner, né, foi gravada, foi uma live, então tá disponível para você aqui no YouTube. E a conversa com a Sabrina Petralha foi um atendimento e ela foi super estratégica e inteligente. Colocou nesse atendimento, além dela e do marido, a mãe, o pai, a sogra, o sogro e o irmão. Vamos todo mundo falar a mesma língua? Vamos todo mundo beber da mesma fonte? Vamos todo mundo, né, estar orientado pela mesma pessoa, que aí a gente consegue se entender. Então esse é um primeiro ponto legal de trazer para vocês, né? Quando a gente tem uma comunidade que educa uma criança, quanto mais a gente estiver bebendo das mesmas fontes, sabendo as mesmas coisas e falando as mesmas línguas, mais fácil vai ser esse processo, né? Então essa é a primeira dica. Depois eu queria trazer algumas coisas também bem pertinentes que a gente bateu papo, conversou, sobre as teorias, né? As teorias de como criar um filho, de como educar e tal. E o que eu acho muito interessante é que às vezes a gente fica tentando escolher, né? O que eu vou seguir? Ah, eu vou seguir Carlos Gonzalez, por exemplo, maravilhoso pediatra, né? Ou eu vou seguir Encantadora de Bebês, por exemplo. E aí, o que eu acho muito legal é que a gente pode pegar o que combina com os nossos valores, entende? E o que eu acho também muito legal é que muitas pessoas acham que a Encantadora de Bebês, por exemplo, se contrapõe a teorias como Carlos Gonzalez, e eu consigo enxergar conexão entre elas, sabe? Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala da rotina, né, para o bebê, a rotina da segurança para o bebê, a rotina traz uma compreensão de que eu tô aqui para atravessar, por exemplo, uma ponte, mas ela tem parapeitos. Eu sei aonde eu devo ir, eu sei até onde eu posso chegar em segurança, eu sei o que vai acontecer daqui a pouco. Porque o bebezinho acabou de chegar no mundo e ele tá ainda tentando se descobrir, né? Ele tá ainda tentando se encontrar, tentando se fazer realmente como pessoa, né? Ele está se descobrindo como ser humano, terminando ainda a sua formação, inclusive cerebral, né? Então, se a gente tiver um processo desse, que ele ainda está terminando de se fazer, terminando de se, né, colocar ali como ser humano, de descobrir tudo, a si mesmo, a sua família, o seu ambiente, e eu ainda não tiver a estabilidade da rotina, de ele saber o que ele pode esperar, de ter uma previsibilidade, ele pode ficar bastante inseguro, né? Ele pode ter, apesar da livre demanda, apesar do apego, ele pode ainda ficar inseguro,
por não saber o que esperar, o que vem daqui a pouco, entende? E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo. O bebê está sendo criado no apego, na livre demanda, tranquilão. E tá tudo lindo, né? Mas por alguma razão a mãe precisou sair em algum momento, se ausentar em algum momento. Naquele momento ele, e a mãe não aparece. Como não tem uma previsibilidade de rotina, pode ser que nessa hora o desespero seja muito grande. Enquanto que se já tem uma rotina estabelecida, né? Se outra pessoa consegue dar conta de manter essa rotina, olha só, né? A gente vai criando condições para essa mamãe poder também sair um cadinho, né? E para uma consulta, por exemplo, ou ir cuidar de si em algum momento, ela consegue. Por quê? Porque existe uma rotina estabelecida e outra pessoa consegue manter essa rotina. Olha que interessante isso, né? Então, e isso pode estar juntinho com todo o amor de Carlos Gonzalez. Isso pode estar juntinho, né? Então, eu tô pegando a rotina da encantadora de bebês, que ela traz bem sequencial e cuidadosa, né? Com o amor de todo mundo que fala da criação do apego. Entende, gente, o que eu tô querendo dizer? Que a gente não precisa ser, então se eu vou fazer a rotina da encantadora de bebês, isso não tem nada a ver com a criação com apego ou com a livre demanda do Carlos Gonzalez. E não é verdade, não é verdade, né? Então, é isso que eu quero trazer pra gente, no sentido de abrir um pouquinho, né, o nosso olhar, para que as coisas podem se conversar, né? As coisas podem se encontrar em pontos comuns, porque são profissionais extremamente respeitáveis, inteligentes, coerentes e com uma experiência gigantesca, né? Então dá pra gente se encontrar ali e achar aquilo que condiz com os nossos valores, aquilo que combina com a gente, com o nosso olhar, né? E é tão bacana, né? É muito legal ver como a gente pode estar junto. Um outro assunto bacana que eu acho muito legal de trazer para vocês, que eu passei e que a Sabrina Petralha também vai passar, é a mudança com um bebezinho novinho, né? Ela vai ter 6 meses e depois vai começar, ela mora em São Paulo, vai começar uma novela no Rio. E aí vai ter que se mudar por um tempo para o Rio de Janeiro com um bebê, né? E eu também fiz isso. Eu saí de São Paulo e mudei para Vitória com um bebê. E aí, o que é muito especial é a gente perceber que nesse processo a gente às vezes esquece de preparar a criança. Às vezes a gente não, até porque é muito bebezinho, ainda não entende e tal, né? E eu não fiz esse preparo e o meu bebê chorou muito, 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 muito. E depois, estudando Maria Montessori, eu descobri que uma das causas que poderia ter sido, né, o choro desesperado do meu bebê era a procura pelo ambiente que ele tinha por referência e que ele nunca mais encontrou depois da mudança, né? Porque eu não fiz esse preparo, eu não tinha noção disso, né? E aí eu lembro de um caso que a Maria Montessori conta de como a criança tem esse apego àquela experiência de referência que traz segurança para ela, do que é certo, do que é, né, esperado. Então o meu filho, por exemplo, que saiu da maternidade, ficou num quarto de paredes azuis por 4 meses e depois se mudou, nunca mais encontrou as paredes azuis daquele primeiro quarto. Então ele deve ter ficado desesperadamente procurando por aquilo. Um exemplo que a Maria Montessori traz no livro é sobre uma criança que estava numa fila com a mamãe e a criança chorava, bem bebezinho assim, 1 aninho. E a mãe tentava de tudo para agradar a criança, pegava a criança no colo, pedia ajuda para o outro cara que estava com ela e tal, e Maria Montessori atrás deles numa fila. E aí ela não se aguentou e falou: "Mãe, coloca de volta o casaco". O casaco da mãe estava no braço. E aí a mãe colocou o casaco e a criança... Pronto, agora tudo voltou pro lugar e parou de chorar, né? Então essa coisa da gente ter o que esperar realmente, a criança está acostumada com aquilo e manter aquele costume. E aí a gente parte para aquele conhecimento da Françoise Doutor, que diz: os bebês entendem tudo, e começa a conversar com os bebês e preparar para a mudança e explicar o que vai acontecer, né? E realmente confiar na competência de que, ainda que ele não entenda todas as palavras do nosso vocabulário, ele está entendendo o que está acontecendo, a nossa preocupação em prepará-lo para essa mudança e todo esse processo,
né? Então foi riquíssimo, né? Com a Pri Brenner a gente teve também um contato incrível falando, por exemplo, sobre birra, né? Ela falou, às vezes os bebês começam a ficar com um ano e pouco e tal, e começam a testar a gente. E aí a gente conversou sobre o desenvolvimento do neocórtex, que faz teste e que é a última parte do cérebro infantil a se desenvolver. Então que um bebê de um ano, neurológicas, não tem condições neurológicas de testar o adulto. Ele não faz teste, ele só vive, ele só quer explorar, ele só quer conhecer. Né? Então, como é interessante como a gente usa verbos como testar, manipular relacionados aos bebês, que ele não tem ainda nem maturidade cerebral para fazer. Entende? Então é super legal ter a chance de disseminar esses conteúdos e de transformar a visão que os adultos, que os pais têm em relação às crianças, né? E eu tenho convicção absoluta que tudo nessa vida tem um propósito e que o propósito de eu ter passado todo aquele perrengue com o Petrus no início da vida dele e ter mergulhado nesse estudo é justamente disseminar essas informações e transformar a visão do mundo, da nossa sociedade, dos pais, das mães, das famílias, sobre as crianças, sobre a forma de lidar com as crianças. Então, esse alcance do meu trabalho, chegando em pessoas tão influentes, na classe artística, além de um reconhecimento, é uma esperança de que a gente realmente tenha um alcance ampliado dessas informações. Sabe, eu não fico vaidosa por isso, eu fico esperançosa com isso. Eu fico, assim, pedindo encarecidamente que vocês me ajudem a aumentar o alcance dessas informações. É esse o meu desejo, é esse o meu anseio, sabe? Porque muito mais do que a fama pela fama, né? Eu quero a fama para disseminar essa mensagem, para disseminar essa informação, para transformar cada vez mais potencialmente, né, as famílias, as pessoas, o mundo, a visão sobre as crianças, sobre a educação infantil, sobre a nossa relação, né, adulto-criança, que pode ser tão melhorada ainda na nossa vida, na nossa sociedade. E eu tenho convicção que eu tô aqui para isso, eu tenho convicção que eu fui convidada, convocada pela vida, por Deus, pelo universo a fazer esse trabalho. E tô aqui, eis-me aqui. Um beijo, fica com Deus, excelente final de semana, vida sem limites para todos vocês. Gratidão demais a Pri Brenner por essa semana, a Sabrina Petralha por ter confiado também em mim, no meu trabalho, e que a gente dissemine cada vez mais essas informações. Obrigada a cada um de vocês que acompanha, que confia, que dissemina, porque todos temos um papel extremamente importante em levar essa mensagem adiante. Um beijo, fica com Deus, vida sem limites, tchau! Boa! Quem tá aí fazendo velas, eu já fiz a minha, muito bom! Pra quem não sabe, velas, gente, é um código de uma rotina lá do manual da Mãe Sem Limites, viu? mãesemlimites.com.br, entra lá, deixa o seu nome e faça... Beijo, tchau, tchau!